Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé. Esta noite faremos uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos fazer uma oração para que possamos nos conectar à espiritualidade, para que alcançamos os objetivos que nos propomos na noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. E com essa oração damos por iniciado a palestra da noite de hoje, que possamos alcançar esses objetivos, né? Que eu, como palestrante, possa alcançar, seja inspirado, seja intuído. Essas palavras tão importantes de Jesus, para a nossa vida, nosso dia a dia, que elas têm que serem utilizadas não só dentro do templo religioso, uma igreja, no centro espírita, mas que elas estejam todo dia, em todo momento, nas nossas relações, na família, no trabalho, nas relações, na sociedade em geral. O Evangelho é uma forma, é um caminho, são regras, normas, são aquelas placas indicativas nas estradas quando a gente anda, né? Nos mostrando para virar para a direita, à esquerda, pare. Essa é a função do Evangelho. Não é nos obrigar, não é imposto. Temos que estudá-lo, meditar sobre o Evangelho, aonde em nossa vida ele pode nos ajudar. Para que realmente nós aprendamos e vivamos esse Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas relações, que estão no momento ainda em processo, muitas vezes perturbadas, porque não compreendemos o que está acontecendo à nossa volta. Sofremos, temos dificuldade em nossa casa, no nosso trabalho, nosso chefe que não nos entende, nos criam regras, muitas vezes sem nenhum propósito positivo. Pelo menos para nós, aquele momento, aquela regra não está sendo de propósito positivo. Na sociedade em geral, as regras da justiça, a justiça do homem, que ela paulatinamente vai se adaptando, vai evoluindo e vai se aproximando, né? Não é melhor, eu acho que a palavra mais certa não é adaptando, vai se aproximando e um dia vai ser a mesma. A regra do homem, as leis humanas com as leis de Deus. Esse é o objetivo do processo reencarnatório. É nós nos conhecermos, nos melhorarmos e melhorar essa lei que nos gerencia a sociedade, os nossos vínculos, né, com a lei de Deus. Esse ensinamento de Allan Kardec, aqui através do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz essas passagens do Evangelho de Jesus, nos traz à noite de hoje o assunto: dai a César o que é de César. Esse capítulo é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Como nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São aqueles dois mandamentos que muito pouco nós fazemos. Desrespeitamos ao próximo. Tiramos o livre-arbítrio. Queremos que ele muitas vezes proceda às suas relações e às suas atitudes como nós entendamos. Queremos empecilhos, guerras, tribulações nessas relações, em nossas casas, nossos filhos, nossa esposa, esposo, no nosso trabalho, com o nosso chefe, nossos colegas de serviço, na sociedade em geral, porque achamos que eles têm que trabalhar conforme nós trabalhamos. Eles têm que entender a vida conforme nós entendemos, mas cada um tem o seu momento dentro desse entendimento do que é a vida, do que é Jesus, do que é Deus, de quem foi Jesus, do que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Nos veio trazer informações sobre o procedimento correto, evolutivo. Mas Jesus em nenhum momento nos obrigou, nos impôs este conhecimento.
essa informação. Ele nos trouxe como um bom conselheiro que Ele é, como um bom terapeuta, médico do Espírito que Ele é. Mas nunca nos impôs nada no seu Evangelho. Nós, pela nossa imperfeição, nosso desconhecimento de quem somos nós, de quem é o próximo, de quem é Deus, que criamos essas dificuldades. Quantas guerras, quantas mortes nós já criamos, já cometemos em nome de Deus, em nome desse Evangelho. Mas totalmente baseado no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Quantos males já causamos à sociedade e a nós mesmos? Há quanto tempo estamos vinculados a esse orgulho ainda tão forte em nós, a esse egoísmo tão forte? Há quanto tempo nós já não conhecemos esse Evangelho de Jesus? Já são 2000 anos. Quantas reencarnações nós já tivemos nesse plano material e ainda estamos tão longe de entendê-lo. Nesse momento agora da pandemia, antes mesmo da pandemia, na verdade, né? A gente tem essas redes sociais, a gente observa quanto mal estava a relação, quanto perturbada e doente essa relação entre nós está. Porque quando você abre um Twitter, um Facebook, um Instagram, quanta coisa boa, mas quanta coisa ruim tem lá dentro aí. Muitas coisas ruins, muitas relações ruins. Você não consegue colocar nada do teu entendimento, que as pessoas veem e já agressivamente. Não existe uma conversa, uma discussão, uma relação ali, um diálogo. Temos que começar a aprender a dialogar. Na dialética tem essa ideia da tese, da antítese, a tese, a antítese e a síntese. Então alguém nos traz uma ideia, um conceito, nós estudamos, observamos e meditamos, final é uma conclusão daquilo ali, e cria-se uma síntese. E sempre vai ser assim. Depois aquela síntese vira uma tese, e aí tem a antitese e outra síntese, e é assim o processo de amadurecimento dos conceitos de Deus, mas não através de violência, de guerras, de mortes, onde nós tantos males já criamos a nós mesmos e ao próximo. Muitas das nossas doenças, elas são causadas por essas relações doentias, do orgulho e do vício, do orgulho e do egoísmo. As nossas doenças, elas são causadas por isso, porque vivemos num planeta, no mundo de energia, trocamos energias, não percebemos, mas trocamos essas energias, e essas energias elas são doentes. Não conseguimos conversar com nossa esposa, com nossos filhos, porque temos que impor ao nosso entendimento, aquela discussão de relação, no DR, que a gente tem tanta dificuldade em fazer na nossa casa, com os nossos familiares, porque a família é a célula da sociedade. É o primeiro momento que nós temos de relações com o próximo. É o nosso pai, a nossa mãe, são os nossos irmãos, aonde a fraternidade, o amor é muito mais forte. Mas é nessa relação que começamos a aprender a nos amar e amar ao próximo. E vamos estendê-la aos outros. Quando nós amamos ao nosso pai, à nossa mãe, quando nós amamos aos nossos filhos, aos nossos irmãos, essas relações lá fora se tornam melhores. Porque não temos uma carga negativa em nós. Todo terapeuta nos coloca, todo psicólogo, psiquiatra nos coloca dentro dessas nossas crises emocionais, nessa nossa dificuldade emocional de relação, esse vínculo à família, esse primeiro vínculo que nós tivemos aqui enquanto encarnados. Nós temos que nos respeitar, nos entender, respeitar o próximo. Nós, como pai, temos que realmente ver os nossos filhos como um jardim. Nós somos os jardineiros
Ele é o nosso jardim. Que temos que realmente tirar aquelas ervas daninhas, temos que podar aqueles vícios, aqueles que estão prejudicando, temos que fortalecer aquilo que é importante em nossos filhos, dando-lhes amor, compreensão, mas não cortando tudo, não podando todos os galhos. Temos que tirar aqueles que prejudicam, que tiram a força do crescimento. Por isso essa lição de Jesus: dai a César o que é de César. A princípio parece ser só essa questão do dízimo, né, do tributo, que os hebreus tinham dificuldade de aceitar, essas relações com os romanos. E aí lá os fariseus, o pessoal queria pegar Jesus, para realmente fazer com que a população ficasse contra ele e o colocasse no cárcere, ou até causasse a morte dele. Mas ele era conhecedor da malícia. Então ele colocou, daí a César pegou a moeda, o denário, e lá estava escrito. E perguntou a eles, né, o que estava lá. Estava a figura de César. Então o que ele fez? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas esse entendimento, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso. É nós respeitarmos o que é do outro, o entendimento do outro. A sociedade vive em vínculos, em relações e interações. Vivemos num planeta de provas e expiações. As instituições ainda são imperfeitas. A educação, a segurança, a família ainda é imperfeita. Vivemos num mundo de imperfeição. Mas temos que compreendê-la e aceitá-la conforme ela é. Aceitá-la conforme ela é não é se vincular a ela, né? Fazer parte dela, não. É sermos resignados a ela, mas também tentar modificá-la, revolucionar ela, criar novos conceitos nela, trazer esses conceitos que Jesus nos trouxe a ela. Esse evangelho, ele não pode ser só na questão conceitual, mas principalmente ele deve ser na questão do exemplo, né? De nós realmente fazermos a verdadeira modificação que nós queiramos que os outros façam, que é importante, que vai modificar essas relações sociais, essas instituições. Não é só na questão do conceito de falar e falar e falar, né? Filosofar, viver no abstrato. Mas temos que viver no concreto. Temos que realmente exercitá-la. Pegar esses conceitos que Jesus nos trouxe, através dessa conversa, através do estudo, da meditação, realmente colocarmos em prática, vermos. Eu gosto, por exemplo, muito de conversar no meu trabalho sobre essa questão do espiritismo. Mas eu sempre coloco que a minha visão do espiritismo, e eu preciso, já coloquei para eles, eu preciso conversar. Porque sempre nós temos nas nossas relações problemas, são narrados os seus problemas familiares, de trabalho, o trabalho em si que está acontecendo. E eu sempre tento conversar sobre isso. Mas eu tenho que respeitá-los e entendê-los. Porque eu também não vivo ainda muito disso que falo. Mas é importante a gente falar. Colocar meu entendimento. Eles vão colocar o seu entendimento. E respeitando. Essa conversa é respeitar o entendimento de cada um. O seu momento, o seu momento, a sua ideia, tese, antitese e síntese. Essa é a nossa relação. Isso é uma relação madura e saudável, sem querer impor ao outro o teu pensamento. Se o outro não consegue entender, se a instituição ainda não consegue entender, sejamos resignados a ela. Como Gesiel, naquele livro do Paulo Estevão, ele era resignado a essa questão dos romanos. Ele não se impunha contra. Ele vivia a sua vida, seu dia a dia, a religião dele, o entendimento político, econômico daquele momento. Ele não se revoltava contra Deus, contra os romanos. Ele sabia que estava errado. Mas ele não era contra aquilo. Ele não ia brigar, matar, bater, ofender.
Ele provavelmente devia rezar, orar a Deus, que era o seu entendimento de Deus naquele momento. Mas se a gente lembrar, quem já leu o livro, o pai dele já foi contra isso. E ainda criou problema para si, porque não aceitava porque o pai dele era muito ainda vinculado àquelas ideias fortes da religião hebraica, né? O judaísmo. Ele era muito forte ainda nele, aquilo. Provavelmente um espírito mais novo, ou mais reticente, né? Com mais dificuldade de entendimento. O Gesiel já não. Abigail também já não. Já eram espíritos mais sensíveis às ideias novas, espíritos mais evoluídos, mais conscientes. Provavelmente até já antes da reencarnação, no plano espiritual, já vinculados a Jesus muito mais fortemente, né? Porque tudo é projetado, tudo é planejado. Nada é feito sem um planejamento anterior. O Espiritismo, Moisés, Jesus, tudo já tinha um projeto encaminhado no plano espiritual. Nós temos que entender isso. Então, quando Jesus veio trazer o Evangelho, todo aquele povo que estava à volta dele, os apóstolos, os que vieram depois, já estavam vinculados a ele muito mais fortemente. E claro que tinham aqueles, a maioria, como nós hoje em dia somos, imperfeitos, que vieram aprender nessa nascente, diretamente, do Evangelho dessas pessoas. Quanto belo devia ser. Eu não sei o que nós faríamos naquela época. A gente acha que talvez iríamos seguir a Jesus. Somos tão egoístas hoje ainda, né? Que temos dificuldades de aceitar e muitas vezes ajudar um próximo. A nossa falta de caridade, né? A caridade, ela não é só a questão da esmola, porque a caridade ela é muito mais do que isto. É nós realmente aceitar o diferente. Como Jesus falou, né? Vim ao mundo e venci o mundo. Ele veio ao mundo, viveu esse mundo, não foi contaminado por esse mundo. Até aquelas 3 tentações lá do diabo, né? Do demônio, sei lá, como é que se pode colocar, do daimon, que na verdade até essa palavra está errada, né? Não existe, do latim espírito familiar, não existe o Deus e um demônio, 2 forças que se degladiam. Existe só o Deus. E tudo depois é vinculado à nossa imperfeição. Nós criamos o mal. E ele é relativo, ele não é absoluto. A única coisa que é absoluta é Deus e seu amor. E o amor. E é esse amor que nós estamos procurando. Essa felicidade que nós internamente procuramos. Porque aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Nós temos essa lei em nós. Nós temos consciência dela em nós. Está lá a nossa consciência. O processo evolutivo, reencarnatório, faz com que essas nossas dificuldades, essas vicissitudes, fazem com que nós nos acordamos para ela. Vamos nos amoldando, nos melhorando, e hoje um dia chegaremos e viveremos essa lei nós no dia a dia. Não mais separado, não precisará mais alguém nos lembrar. Não precisaremos mais uma religião externa, porque já estaremos vinculados a ela. A religião externa, ela existe por uma necessidade que precisamos ter de alguém nos falar sobre as leis de Deus. Esses espíritos superiores, esses espíritos que já estão desvinculados da matéria, não precisam mais nem reencarnar muitas vezes, eles vêm nos ensinar o que é realmente Deus, qual é o nosso propósito enquanto espíritos que somos eternos. Então temos que realmente estarmos conscientes do propósito da nossa relação com o próximo. Não é obrigá-lo, não é deixá-lo passando dificuldades em decorrência da nossa ignorância, nosso orgulho, nosso egoísmo. Não. É ajudá-lo e fortalecê-lo. Essa é a nossa verdadeira função enquanto espíritos encarnados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. É nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Isso é importante. O conhecimento de nós mesmos ocorre no momento do nosso vínculo com o próximo. O imperfeito vinculado ao imperfeito.
Porque ali ficar fortalecido intensifica muito as nossas imperfeições. As nossas relações, elas intensificam-se, intensificam as nossas imperfeições. Nosso egoísmo, nosso orgulho que nos criam tantos problemas e tantas dificuldades. Mas a gente vai mais um pouquinho aqui para frente. Na questão 876 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos, né? Posto de parte o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Disse o Cristo: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça pelo desejo de cada um de ver respeitados os seus direitos. Na incerteza do que ele deve fazer com relação ao seu semelhante numa dada circunstância, que o homem se pergunte como quereria que com ele agissem em semelhante circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que sua própria consciência. Com efeito, o critério da verdadeira justiça está em querer para os outros o que se quer para si mesmo, e não em querer para si o que se quer para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si mesmo, tomando seu desejo pessoal por tipo ou ponto de partida, estaremos certos de querer apenas o bem para o próximo. Em todos os tempos, em todas as crenças, o homem sempre buscou fazer prevalecer seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi em tomar o direito pessoal por base do direito próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No momento que nós começamos a nos amar, a nos compreender, a nos conhecer, a ver em nós esse Deus, vós sois Deus, como Jesus já nos colocou, observar em nós essas leis divinas, onde estão as leis divinas? Na sua consciência. No momento que nós começamos a nos conhecer, nós vamos também conhecer o próximo. Porque da mesma forma que nós somos assim, essa nossa essência, esses são os nossos vínculos, eles também o são. Porque somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. O entendimento de Deus, seus atributos, o entendimento do Espírito, que somos nós, e a sua função, o entendimento da matéria e todos os seus vínculos, porque essa relação de matéria, Espírito e Deus, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, mas as relações são esses três: Deus, matéria e Espírito. No momento que nós começamos a compreender essa relação e qual a importância de nós entendê-la, nos aprofundar, vamos melhorar. A matéria cabe à ciência estudar. A ciência um dia, através da matéria, vai chegar a Deus. Porque a matéria também ela é gerenciada pelas leis de Deus. Um dia o homem, através da ciência, vai chegar a Deus. Porque devagarinho, com suas experiências, ele vai chegar lá. E todas as relações que tem essa matéria com Deus. Nós, homens, espíritos, espíritos são os que estão desencarnados, mas vinculados a um corpo espiritual, que é o perispírito. Homens são os espíritos vinculados a um perispírito e vinculados a um corpo físico. Nós somos homens. Nós, homens, seja homens ou espíritos, vamos nos compreender também através das leis morais, das leis de Deus, porque estamos vinculados. E essas leis, elas se interligam, tanto a matéria quanto o espírito. Há uma interligação. Não existe uma separação. A energia se vincula ao espírito, se vincula à matéria. A matéria hoje em dia, até por sinal, a matéria é 4% do que se vê, né? De tudo. Nós deixamos de observar 96% de tudo. Então, no momento que nós começamos a pesquisar em nós, começamos a pesquisar a matéria, vamos começar a entender esse fluxo, essa interação.
No momento que começamos a nos pesquisar, a nos entender, a sabermos como somos espíritos, que somos criados por Deus, fomos criados imperfeitos e que alcançaremos a esse Deus, respeitando essas suas leis, no dia que nós entendermos isto e vivermos isto, esse dai a César o que é de César será muito mais forte, será muito mais compreendido. E realmente, compreender essa questão, viveremos muito mais harmonizados. A diversidade, ela existe. A universidade é o uno vinculado à diversidade. Nós temos esse vínculo. Essa diferença, ela existe. Porque a todo momento também Deus está nos criando. Criando espíritos novos, criando matéria. Nós não observamos esses fluxos, essas relações. Mas eles existem. Deus está no gerenciamento, através das suas leis. No momento que nós nos afastamos delas, esse fluxo, esse fluxo da matéria, de Espírito e Deus, ele deixa de existir. E começa a causar os problemas, as doenças, as dificuldades. Da questão 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade. Nascem-lhe obrigações especiais? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então é isso que eu estava falando, né? Então, no momento que nós não respeitamos essas leis, essas perturbações na sociedade elas ocorrem. A sociedade vive em perturbação. A sociedade vive, nós homens, espíritos, vivemos vinculados a essas energias, e a matéria é energia. Se a gente observar uma pandemia que nós estamos vivendo e outras tantas doenças que já ocorreram, são perturbações que fazemos em nós, são as nossas perturbações internas, individuais, com as perturbações do próximo, nossa dificuldade de relação, que vão interagir com essa matéria, com essa energia, com a ecologia, com o sistema ecológico, animais, plantas, mineral. Então essas nossas perturbações, que achamos que estamos no nosso canto, elas perturbam isto. Essas todas outras criações de Deus perturbam, porque elas estão num processo de equilíbrio, essas relações elas estão equilibradas. Mineral, vegetal e o animal, eles são equilibrados. Só existe essa quebra desse equilíbrio por nós homens, por nosso desconhecimento das leis de Deus e nos afastando das leis de Deus, não respeitando ao próximo seus direitos, seu livre-arbítrio, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então temos que respeitar, temos que viver nessa sociedade imperfeita, mas tentando melhorá-la, melhorar nossas religiões, sermos mais próximos a Deus, a nossa educação, as escolas, as universidades, a nossa economia, que ela é muito vinculada aos nossos vícios ainda, né? Ela está longe de uma ideia virtuosa. Ela ainda é no usuário mesmo, né? O Cosme Massi, ele colocou que filosoficamente existem 3 tipos de ações. As ações morais, amorais e imorais. Vivemos nós, a maioria das vezes, nas ações amorais. São aquelas ações que nós temos todo dia com nossos empregadores, com o padeiro, com o cara do posto de gasolina. Elas são de trocas, de interesses pessoais. Temos as ações imorais, que realmente são aquelas que nos perturbam, que nos fazem mal, são vinculados aos vícios mesmo, verdadeiramente, ao mal, né?
ao orgulho fortemente mesmo vinculadas. E tem as ações morais. Essas são vinculadas à moral, às virtudes. A caridade no sentido a caridade no total desinteresse. Que é o que nós estamos cada dia, cada momento desenvolvendo, tentando alcançar. Não sabemos, não temos essa consciência, mas é o que nós estamos procurando. Essa tal da felicidade que nós tanto queremos, que sentimos falta, daquela paz, daquele oásis no meio daquele deserto, aquele oásis que nos refrigera, nos consola. Mas isso tudo um dia ocorrerá. No momento ainda não está ocorrendo no planeta Terra, porque ele é um planeta de provas e expiações. Passará para a regeneração. Nós também ainda não vivemos nessa paz, nessa regeneração. E cabe a nós, só nós, começarmos a trabalhar para alcançá-la. Mas isso é algo interno. Isso é algo interno. Essa paz ela vem da parte interna. Não é do dinheiro, do poder, onde as pessoas se matam, se destroem. Essa paz de espírito, essa paz é de Deus, que é baseada em nós, em Deus. Essa paz que a gente procura em César, na moeda, no dinheiro, essa nunca ocorrerá, porque ela é matéria. E a matéria ela não é estável, ela é instável, ela se modifica. É só nos observarmos. Já fomos jovens, pele lisinha, cabelo escurinho, sem cabelo branco, e hoje já estamos cheios de ruga, cabelo branco. Observarmos a matéria, como ela se modifica na sociedade, no cosmos mesmo, né? Se a gente observar, aquele estudo da astronomia, aquela estrela que achamos que é uma estrela, na verdade, não é mais uma estrela atuante. Provavelmente deve ser só a luz. A distância é tão longa, tão longe onde se localiza, que a luz já veio caminhando. A estrela muitas vezes ela já se desfez, mas a luz ainda continua vindo em nossa direção e nós observamos. São os fantasmas, né? Considerado, né? Não lembro agora quem é a pessoa, o estudioso lá de antigamente, mas coloquei isso, que são fantasmas que a gente observa. Mas então, para encerrar, observamos essa questão, né? Só cabe a nós, só a nós, essa felicidade que procuramos. E essa felicidade vem no momento que nós relaxamos, deixamos o próximo agir conforme acha que tem que agir, respeitando-o, seu livre-arbítrio, seu momento evolutivo. Se vem nos ofender, baixamos a cabeça, ou entramos numa oração, pedimos a Deus que coloque um bom entendimento na pessoa, respeitando-o. Porque no momento que nós respeitamos a essa pessoa, aquele entendimento que ele está tendo, estamos nos respeitando também. Porque nós somos iguais a ele, somos imperfeitos ainda. Temos muito que aprender. Estamos muito mais fortemente nos vinculando a Deus. Antes de você deixar uma oferenda aqui, vá lá se desculpar do seu irmão. E depois você volte. A melhor adoração, a melhor oferenda a Deus é esta. É nos respeitar, nos amar e aceitar a diferença nesse universo. Antes de encerrar, sempre a gente coloca do cuidado com a pandemia, dessa doença que está aí, provavelmente vinculados a nós, a esse nosso dificuldade de entendimento de quem somos nós, quem é o próximo, essa nossa relação doente ainda, conosco, com o próximo, com a natureza. Então, que nesse momento tenhamos isso em mente. Se tivermos que sair, trabalhar, ao trabalho, a visitar alguém, um pai, uma mãe, que é o nosso respeito, temos que ter esse respeito ao nosso pai e à nossa mãe, né? Honrar a pai e a mãe. Coloquemos um EPI, uma máscara, uma luva, lavemos as mãos antes de entrar em contato com eles e depois lavemos a mão novamente ou passemos um álcool gel.
Se formos empregador, que demos aos nossos empregados, aqueles que temos responsabilidade social, os EPIs necessários, o respeito a eles, porque ainda estamos vinculados a essa sociedade onde o dinheiro é que manda. Ainda existe essa troca, essas ações amorais. Temos que respeitar o momento ainda. Então, tenhamos em Deus sempre o nosso pensamento, que Ele não nos abandona, que através de uma oração entramos em contato com Ele, os nossos guias e mentores. Se passamos por aflições, entramos em contato, e nesses momentos que vamos trabalhar, vamos entrar em contato com o outro, possamos fazer uma oração, que tenhamos um bom entendimento daquele momento. Eu agradeço então mais uma vez a atenção, que possamos ter alcançado o nosso objetivo. Uma boa noite.